nós vivemos hoje numa sociedade que tem um modelo educacional, no meu modo de ver, que não prepara cidadãos que pensam, que assumem, que protagonizam, né, esse papel de cidadania, mas preparam cidadãos que estão muito mais para obedecer, para seguir, para se conformar, do que para modificar e para mudar. Eu vou conversar agora com Marcos Baumgartner. Ele é psicólogo, editor de revista de educação, especialista em educação corporativa. Sobre essa crise nas penitenciárias brasileiras, qual a relação com a educação aqui no nosso país? Essa é uma pergunta bastante genérica, tá certo? Eu acho que a gente precisa considerar sempre alguns aspectos. Então vamos pensar em termos de, primeiro, acho que a base dessa grande crise e dessa grande situação que nós estamos vivendo em termos de crime, de estrutura de crime e esse tipo de coisa, tem muito a ver com a educação, né? Na verdade, nós vivemos hoje numa sociedade que tem um modelo educacional, no meu modo de ver, que não prepara cidadãos que pensam, que assumem, que protagonizam, né, esse papel de cidadania, mas preparam cidadãos que estão muito mais para obedecer, para seguir, para se conformar, do que para modificar e para mudar, né? Acho que esse é o grande problema do modelo educacional que a gente vive. E claro que isso tem reflexo nas várias dimensões da nossa sociedade. E se a gente considerar a questão prisional, eu acho que assim, as nossas prisões estão repletas de pessoas que são obedientes, que se deixam seduzir por facilidades e por benefícios que são ilegais dentro das prisões, e facilidades essas que acabam sendo propiciadas pelos mandantes, pelos líderes do sistema criminal, né? Do modelo dessa sociedade, não sei se chamaria sociedade, mas desse poder criminal, né? Do poder do ilícito, do ilegal e do crime. Então, eu acho que esta relação, a educação é o pano de fundo dessa situação, né? Eu acho que, sim, a própria falta de educação dos integrantes do sistema penitenciário, dos agentes penitenciários, acaba facilitando corrupção, acaba facilitando uma facilitação de benefícios que não são cabíveis dentro do sistema prisional, né? Por quê? Porque esses agentes não necessariamente estão preparados para esse tipo de coisa. Quer dizer, se eu pensar um pouco, se eu transportar um pouco essa situação para a situação de capacitação, de educação para trabalho, né, eu percebo que talvez esses agentes, esses integrantes do sistema que mantém as prisões funcionando, não estejam preparados suficientemente e nem remunerados suficientemente para que as coisas aconteçam dentro da legalidade, dentro daquilo que seria esperado, né? Então, sim, eu acho que a educação está por trás, é o pano de fundo disso tudo. Tem outras variáveis, mas eu acho que uma das variáveis mais relevantes é o sistema educacional que a gente tem hoje no país. Seria uma questão cultural aqui no nosso país, principalmente nas classes mais pobres, de enaltecer o dinheiro, algumas vezes de origem ilícita, no lugar da educação, de um bom desempenho na escola por parte das crianças? A minha percepção é de que vivemos hoje num sistema, para o bem e para o mal, que estimula o consumo, né? Vivemos hoje numa sociedade que nem sempre dá acesso às pessoas menos privilegiadas, economicamente menos privilegiadas, a bens de consumo, tá certo? Essas pessoas, a gente hoje tem uma imensa população vivendo nas comunidades, nas chamadas favelas, hoje chamadas comunidades.
e que são, de certa forma, dominadas pelo tráfico de drogas e esse tipo de coisa. Essas pessoas, principalmente jovens, eu acho que você tem muito trabalhador honesto morando nessas comunidades, mas, ao mesmo tempo, você tem muitos jovens que, seduzidos pela ideia de consumo e de acesso a marcas, né, que dão prestígio e esse tipo de coisa, que são seduzidos também pelo crime, no sentido de eles passarem a integrar um grupo de pessoas que vai buscar aquisição, acesso a bens de consumo através do crime, né? Através da distribuição de droga e esse tipo de coisa. Então, eu acho que tem esse componente. Primeiro, a sociedade estimula o consumo. Segundo, os jovens não estão educados suficientemente para ter uma visão crítica a respeito dessas questões. Terceiro, há um sistema de poder do crime organizado que cria acesso para essas pessoas quando elas estão trabalhando para o sistema do crime organizado. E tudo isso cria uma dinâmica que favorece, né, vamos dizer assim, esse recrutamento, essa adesão a essa dinâmica do crime organizado, né? Onde falta gestão da educação e também onde falta uma postura pró-educação de nossas autoridades. Eu vivi algumas situações de inovação do sistema educacional. Dentro do próprio Ministério de Educação, do MEC, né, há uma resistência muito grande à mudança do sistema. Havia. Eu confesso a você que, nesse momento, eu não sei como é que as coisas estão acontecendo na esfera de poder atual. Mas havia sempre uma resistência muito grande, né, de mudança, de inovação, vamos dizer assim, de criação de um sistema que permitisse, inclusive, o uso de tecnologia, de aprendizagem à distância, esse tipo de coisa. A minha área de atuação, que é a educação corporativa, ela também buscava parcerias com o MEC, com o Ministério da Educação e Cultura, no sentido de fomentar o processo de educação dentro das organizações. E isso passava por um processo de reconhecimento da formação que as empresas forneciam. Mas o MEC sempre resistiu a essa certificação pelas empresas. Quer dizer, o sistema é tão engessado, tão estruturado, e as mentes eram tão conservadoras que inviabilizavam qualquer ideia de inovação, né? Eu não sei, eu confesso a você que há algum tempo, a partir da mudança desse novo governo, eu não tenho tido contato com o MEC, mas sempre existiu essa dificuldade, né? Então, assim, as lideranças no poder nunca contribuíram muito para que houvesse uma mudança significativa do modelo educacional. A questão da escassez de mão de obra qualificada, a falta de profissionais capacitados, que há uma demanda, né, mesmo em tempos de crise. Você que lida com a educação corporativa, fala um pouco sobre essa distância, né, essa necessidade. Aí, o meio corporativo que às vezes não consegue um profissional por falta de capacitação, inclusive profissionais com ensino superior, mas que chegam despreparados ao mercado de trabalho. Uhum. Há um distanciamento entre a academia e a realidade de trabalho, né? Quer dizer, você forma profissionais, mas não forma profissionais para as demandas atuais do sistema organizacional. As empresas estão carentes de pessoas que sejam inovadoras, que protagonizem mudanças, corram risco, tenham coragem de inovação, que tenham um padrão comportamental de empreendedorismo dentro da organização, né? A gente percebe que essas coisas não estão acontecendo. E tudo isso, se a gente pensar na sua pergunta inicial, em termos do sistema educacional, tudo isso tem a ver, né? Quer dizer, se o sistema educacional cria aquilo que eu vou chamar de peões, daqueles trabalhadores braçais, e não de pensadores, tá certo? Como é que, quando esse pessoal chega na organização, ele vai produzir inovação, vai pensar coisas novas, né? Eu percebo, por exemplo, na minha área de atuação, uma realidade que é um grande desafio, que é assim,
as pessoas não querem pensar a respeito de como fazer as coisas, elas querem as coisas prontas. Elas querem como é que eu faço? Qual é o caminho das pedras? Né? Ao invés de entender o conceito e elaborar um processo próprio. Rapidamente, para a gente encerrar e retomar o tema do início, você acredita na ressocialização dos presos através da educação e da capacitação ao trabalho? Você acredita que isso seja possível aqui no Brasil? Eu acredito que aqueles presos com penas que não são de ameaça à vida, né? Que não têm reincidência na ameaça à vida, no crime de homicídio, esse tipo de coisa. Eu acredito que essas pessoas, sim, têm oportunidade de se reeducar e de encarar um novo jeito de viver, né? Agora, eu confesso a você que eu acho que, assim, aqueles que são do poder do sistema do crime organizado, esses fizeram uma escolha de vida, né? E essa escolha de vida tem sido, de alguma forma, recompensada e mantida, tá certo? Neste caminho. Eu não acredito que essas pessoas sejam ressocializáveis, que não devem ser muitos, né? Mas a grande maioria que está no sistema prisional, eu acredito que sim, que tem oportunidade de fazer, porque se houver um programa bem elaborado, focado em resultados, bem estruturado no conceito de vamos ressocializar e educar e dar valor a essa pessoa, eu acredito que elas têm toda a condição de voltar à sociedade. Marcos, muito obrigada pela sua participação tão especial aqui conosco na Educascope TV. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada. Luciene Miranda para a Educascope TV.